Meus irmãos, eu quero deixar só um versículo para você, nesses minutinhos que temos. Está em Juízes capítulo 6, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu o que está enviando? Se eu conseguir ajudar você a memorizar um padrão que imagino ter visto aqui, que acredito o Senhor me mostrou, e pode ser útil a você. Por quê? Porque este padrão pode ser encontrado, se é padrão, em qualquer situação, ou em quase todas as situações. Eu amo descobrir padrões na Bíblia, descobrir mapas, descobrir lições que servem para outras áreas da nossa vida. Veja só que coisa interessante. Vocês observaram então o versículo 14. Deus falou para Gideão: com essa força que você tem, vá. E o que eu tenho explorado nesses últimos cultos é tempo de seguir em frente. É tempo de seguir em frente, tá? Agora vamos lá ao padrão. Versículo 5 e versículo 6 desse capítulo. Venham comigo. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Veja só, primeiro item do padrão. Quando somos atacados por um longo período, ficamos naturalmente enfraquecidos. Vocês já observaram que as pessoas estão cansadas? Depois de tantos meses, estão cansadas, não estão? Cansadas de não abraçar, cansadas de não poder ir para a rua, cansadas de não poder viajar, cansadas de notícias sobre mortes, não é? Isso vai drenando as nossas forças. Esse é um padrão. Se você é bombardeado, se você é atacado por um longo período, as suas forças vão sendo drenadas. Isso é naturalmente assim. Não adianta lutar contra isso, né? Estamos todos, de algum modo, cansados. Mas vamos ao segundo item do padrão. Quando sentimos-nos enfraquecidos, eu estou me referindo à pessoa que crê, à pessoa que teme, né? Porque ao povo de Israel, à igreja do Senhor, para a irmã. Então, segundo item do padrão, quando sentimos-nos enfraquecidos, clamamos ao Senhor. Vocês viram o versículo 5? O Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, então veja, versículo 5 para o versículo 6. Nós não fazemos outra coisa. Nós não damos chilique, nós não batemos nos outros, né? Nós não pegamos um carro e saímos tocando, batendo nos outros carros, quebrando tudo, destruindo tudo. Nós que cremos, quando nós somos enfraquecidos por causa das circunstâncias, no caso aqui, os midianitas vinham como gafanhotos, e eles vinham persistentemente, todo ano eles vinham. Isso foi drenando, chegou um ponto que eles estavam exauridos, cansados. O que se faz quando está enfraquecido? Nós clamamos o Senhor, pelo Senhor. Nós buscamos a face do Senhor. É isso que nós fazemos quando nós estamos fracos, né? O apóstolo Paulo chegou a dizer que quando ele estava fraco, ele se sentia mais forte ainda. Porque ele passava a depender mais de Deus. É assim que o discípulo reage quando ele se sente enfraquecido. Não é assim, irmão? Quando a gente está fraco, a gente faz o quê? A gente busca mais, a gente clama mais, a gente busca procura depender ainda mais do Senhor. Terceiro item deste padrão, vamos lá. Quando clamamos ao Senhor, o que Ele faz? Para a pandemia? Não. Veja comigo, versículo 7 e 8. Eu estou no capítulo 6 de Juízes. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Agora veja, os midianitas estavam destruindo tudo que o povo de Deus plantava e construía. E eles clamando. O Senhor então, e eles vinham como nuvens de gafanhoto, né? O Senhor então, o que fez? Mandou
parar com aquela invasão? Foi a primeira coisa que Deus fez? Não, o Senhor mandou um profeta. Isso é significativo. Quando nós clamamos o Senhor, Ele então nos manda a sua palavra. Olha como Deus enquadra a palavra dele na nossa circunstância, nas nossas necessidades. Quando você então clama a Deus, Ele manda um profeta. O profeta é sinal de palavra de Deus, Deus falando. E então você clama ao Senhor e Ele te manda palavra dele a você. Ele não mandou inicialmente exatamente o que era talvez a expectativa do coração dos israelitas. Mas Ele sabe que quando nós estamos enfraquecidos e então clamamos por Ele, Ele sabe que nós precisamos, sobretudo, da palavra. Porque nem só de pão viverá um homem, mas da palavra. Ele sabe. Por isso, meu irmão, se nesta pandemia, quando parece ela está assim persistente e batendo, e batendo, e batendo, e batendo, e magoando, né? Se você tem deixado de buscar a palavra, desfrutar da palavra, isso é algo antinatural para o caso do que crê. Quando você clama porque está cansado, o Senhor vai enviar palavra. Então você deve procurar dar valor a isto, ao método dele, ao padrão dele. Se você está fraco, você ora. Se você ora, Ele te manda palavra. Então eu espero que você esteja acompanhando os cultos. Se você não pode estar no presencial, que você esteja acompanhando, que você, se acontecer de você perder o culto, que você ouça pelo menos a mensagem. Não há um culto nesta igreja sem mensagem, sem palavra, que cremos, é palavra do Senhor para o seu coração. O seu coração precisa disso, Deus sabe que o seu coração precisa disso, então Ele manda palavra. Tem faltado muita coisa nesses tempos de pandemia, mas não tem faltado palavra do Senhor para o seu coração, não tem, não é? Então, quando sentimos-nos enfraquecidos, clamamos ao Senhor. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos manda a sua palavra. Quando ouvimos a sua palavra, padrão 4, o que acontece? Quando ouvimos a sua palavra, versículo 9 e versículo 10, eu os livrei, veio a palavra do Senhor, veio o profeta do Senhor, veio o anjo do Senhor, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Olha só o que tem a ver aquilo que aconteceu lá atrás. Eles estavam agora sendo atacados pelos midianitas e o anjo está falando da libertação deles do Egito. O que tem isso a ver? É que essa palavra que o Senhor nos envia é para nos lembrar que Ele sempre esteve conosco. Então eu preciso ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, letra A, vai me lembrar que o Senhor sempre esteve. Ele não nos deixou nesse tempo em que estamos sendo batidos, machucados persistentemente. Ele nunca nos deixou. Então Ele está nos lembrando que sempre esteve conosco. Por isso que está aqui. Fui eu que libertei vocês do Egito. Eu que expulsei e dei a vocês a terra deles, por seus inimigos. Então eu tenho estado com você. É isso que a palavra diz. Letra B, nós somos também confrontados. Versículo 10 diz, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Olha só, a palavra que nos lembra que Ele sempre esteve conosco, também nos confronta. Há áreas da nossa vida que precisam ser confrontadas. Cada um de nós, com certeza, sem exceção, tem áreas da vida que precisam ser confrontadas. Ainda te falta uma coisa para uma pessoa que estava fazendo tudo conforme o manual. Então nós somos confrontados, né? Não obedeceste a minha voz, mas também nós somos, pela palavra, encorajados. Vamos ao versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você,
poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Onde é que o anjo foi tirar esse raciocínio que Gideão precisava ouvir alguma palavra de encorajamento? A palavra do Senhor que nos lembra que Ele sempre esteve conosco, a palavra do Senhor que nos confronta em uma ou outra área em que precisamos ser confrontados, é a palavra do Senhor que também nos encoraja. Essa é a diferença entre uma palavra do Senhor e uma palavra do inimigo. A palavra do inimigo, às vezes, só nos mostra o pecado. Ou, às vezes, só nos mostra quão poderosos somos. E aí, caímos no pecado do mesmo jeito. Você é o tal, né? E cresce a nossa autoestima e achamos que estamos por cima da carne seca, né? Mas a palavra de Deus tem essa beleza, tem esse padrão. Ela nos mostra o pecado, mas também nos mostra o que tem de bom em nós, de forte em nós. Diga o fraco, diz lá a música que eu amo, né? Diga o fraco, eu sou forte. Diga o pobre, eu sou rico. A palavra do Senhor também nos encoraja, não só nos confronta. Não só nos confronta, mas também nos encoraja. Esta é a beleza de tudo que Deus faz. E ainda a palavra do Senhor nos comissiona. Eu gosto desta ideia, e é um padrão, com absoluta certeza é um padrão, que não importa se a situação está difícil, se eu estou enfraquecido, se ele sempre tem algo para eu fazer. Então o versículo 14 vai dizer, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel. Se esse padrão está correto, não existe o caso de, porque tem uma pandemia, porque tem impedimento, um afastamento, que eu estou liberado da missão. A única coisa que eu preciso fazer é me ajustar, mas a missão sempre há. Até mesmo quando alguém morria numa família e Jesus chegava, ele dava coisas para serem feitas. Até porque ele sabe que nós precisamos ter o sentimento de missão. Você acha que o coronavírus destrói? Destrói mais ainda a ideia de eu ser sem motivo, inútil. Eu preciso me sentir útil. Então o Senhor disse, vocês não obedeceram, confrontou. Você é um varão poderoso, um guerreiro poderoso, encorajou. Vá na força que você tem. Não com a força que você não tem, mas com a força que você tem, com os recursos que você tem. Vá libertar alguém. Mesmo não podendo ir, não podendo visitar, ela pode encorajar alguém, pode falar com alguém. Agora à tarde eu pude conversar 1h30, o pastor ligou ontem, você podia conversar comigo? Posso, sim pastor, claro, marcamos hoje, 4 horas, 1h30 ouvindo, eu devo ter falado 3 minutos, ele ficou 1h30 falando, eu me senti bem. Por que eu me senti bem? Porque eu me senti útil, eu não falei nada, eu não fiz mágica nenhuma, eu não fiz milagre nenhum, mas eu ouvi. Vá com os recursos que você tem, e liberte alguém. É o que a palavra está dizendo. Então, quando ouvimos a palavra do Senhor, nós somos lembrados de que Ele sempre está conosco, nós somos confrontados, nós somos encorajados e nós somos comissionados. Agora, isso então nos fortalece, isso nos empodera. E quando então nos sentimos encorajados, é o padrão 5. Queremos retribuir em culto. Veja o versículo 18. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. O que Gideão fez? Um culto. Veja, aqui tem uma coisa muito interessante. Se somos encorajados, se somos agraciados, se recebemos de Deus uma palavra, nós respondemos. Isso é natural.
Se você recebe de Deus algo, qualquer graça, e não responde em culto, alguma coisa muito errada está. Culto é basicamente resposta. Resposta nossa a uma graça que recebemos. Por isso que nós fazemos culto pós. Nós fazemos culto depois que recebemos de Deus. Quando você entrega um dízimo, nós não estamos nem fazendo recolhimento de oferta já há muitos meses, né? E Deus está sustentando tudo do mesmo jeito. Pois bem, quando você entrega um dízimo, pensando, querendo que Deus te abençoe, isso não é culto. Isso está mais para troca. É como se você desejasse comprar a simpatia de Deus. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim na televisão, não é? Traga a igreja e Deus vai te abençoar. Isso é um negócio esquisito, estranho. A ideia bíblica é: eu sou agraciado, eu sou abençoado, o Senhor me manda uma palavra, o Senhor me manda uma bênção, então eu respondo em culto. Quando você colher os seus cereais, tire os primeiros 10%, não é qualquer 10% da colheita, não. Os primeiros da colheita, não é antes da colheita. E não é no final da colheita. É depois que você recebe de Deus, você responde em culto. Esta é a ideia. Quando nos sentimos agraciados, encorajados, abençoados, nós respondemos em culto. Se eu não estou respondendo em culto, a mensagem é: eu não estou sendo agraciado. Ou eu sou um baita do ingrato. Este é o padrão. E por fim, quando prestamos culto, experimentamos paz. Onde é que a coisa começou? Lá no primeiro? Quando somos atacados persistentemente, nós sentimos enfraquecidos. Agora o padrão termina: quando prestamos culto, experimentamos paz. Meus irmãos, os midianitas não tinham sido nem confrontados, muito menos derrotados. Mas Gideão experimentou paz. Veja o versículo 23 e 24. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. O Senhor é paz. Meus irmãos, eu quero repetir, a batalha física, o confronto com os inimigos ainda estava à frente, mas a paz já dominava. Porque Gideão simplesmente seguiu o padrão. Tudo estava errado porque o povo não estava seguindo o padrão. Mas agora que ele se enquadrou, que ele restaurou o devocional, ele experimenta paz. Os inimigos ainda estão destruindo como gafanhotos, mas eu experimento paz. Paz no meu coração. Não sei como é que vai ser ainda o final da história, mas eu sei que ele será em meu favor. Não sei como é que isso vai terminar, mas eu sei que o Senhor está comigo. Ele me agraciou, eu clamei, ele me agraciou com a sua palavra, me encorajou, me comissionou, eu respondi em culto. As coisas se encaixaram, cada coisa no seu lugar, e então eu experimentei paz. É isso que nós temos. O que nos diferencia daquele que não crê é que ele passa pelos mesmos inimigos, mas nós temos paz, paz no nosso coração. Que Deus nos abençoe.